Finalmente tivemos, depois de 2 anos, desde 2023, o evento que a gente mais estava esperando. Finalmente o Fed cortou juros depois de muito tempo com juros elevados, cortou juros pela primeira vez nesse ciclo. Um ciclo de corte de juros que deve durar ao longo dos próximos 18, 24, 36 meses. Talvez difícil a gente prever. Fato é que começou o ciclo de corte de juros, algo muito positivo para cripto, algo muito positivo para ativos de risco. Porém, o mercado não reagiu como muitos esperavam. Será que corte de juros realmente é a peça que estava faltando ou ainda precisam acontecer algumas outras coisas para o mercado finalmente se recuperar? São esses cenários que a gente vai passar aqui no vídeo de hoje, são as perguntas que a gente vai responder. Então eu já peço encarecidamente que enquanto roda a vinheta, você deixe o dedo no like aqui, porque é de graça e ajuda bastante a gente. Pessoal, antes de continuar o vídeo, eu queria fazer um convite rápido aqui para vocês, algo que eu tô bem animado. Eu preparei um curso gratuito de 3 aulas, porque eu realmente acho que quem souber se posicionar nesse momento de mercado, quem tiver psicológico, entendimento sobre o mercado cripto, paciência para comprar boas criptos, montar uma boa carteira agora, vai ganhar muito dinheiro na hora que o mercado andar, porque a gente sabe que na hora que o mercado anda, ele anda rápido. No final do ano passado, algumas criptos em 3 meses fizeram performances absurdas, porque quando o mercado anda, o mercado dá boas oportunidades para todo mundo. E o momento atual, ele é crucial. E por ver muita gente muito cético com o mercado, eu resolvi fazer o desafio 10x do jeito certo. Coloquei um nome bem apelativo mesmo, porque é só assim, infelizmente, que a gente atrai o pessoal para participar. Por quê? Porque tem muita gente querendo fazer 10x ainda com cripto. E eu acho que é possível, cara. Eu acho que é possível e eu quero montar nesse curso gratuito aqui com vocês, de 3 aulas, tudo que você precisa para montar a sua carteira para fazer 10x. Sim, eu acho que é possível ainda. E para fazer esse tipo de performance muito grande em cripto, exige muitas coisas. Comprar na hora certa, vender na hora certa, saber quais criptos comprar, quanto comprar de cada uma, como equilibrar um portfólio, como diversificar um portfólio. Nessas aulas eu vou mostrar quais criptos eu tô muito otimista, indicadores que você pode utilizar para saber a hora de comprar e a hora de vender, como fazer DCA, como fazer DCA de venda e exatamente como quanto colocar em cada uma das criptos dentro da sua carteira. Acredito que eu coloquei aqui o conhecimento meu e do meu time de mais de 5 anos em cripto em 3 aulas. Ficou um conteúdo bem legal, tá, cara? Então, se você tá um pouco cético em relação ao mercado, tá confuso em relação à sua carteira, não sabe se sua carteira tá bem preparada, assiste essas aulas. No final, a gente vai abrir as vagas para Mercúrios Pro, obviamente, mas as aulas são de graça e o que você vai aprender nessas aulas, eu te garanto que vai mudar um pouco a sua visão sobre a sua carteira dentro do mercado cripto. Para se inscrever, o primeiro link aqui na descrição. Eu te espero lá no curso, porque eu tô fazendo com bastante carinho e eu garanto que você vai gostar, beleza? Senhores, a melhor forma de começar o vídeo de hoje é analisando a ata da reunião de ontem. E eu destaquei alguns trechos nessa ata que eu acho que resumem muito bem o que foi a reunião, tá? A ata começa com o Fed falando que os indicadores recentes de atividade econômica continuam a expandir em um pace, em um ritmo sólido, ou seja, a economia está crescendo num ritmo sólido. Ótimo. Mas lá embaixo eles já deixam claro, eles avisam, né? Estamos cortando os juros em 0,5%, 0,50%, um corte agressivo, mais do que boa parte do mercado esperava. Porém, o cenário, a projeção econômica é incerta. Ele deixa aquele quesinho de risco, aquele quesinho de medo, aquele ponto de interrogação no mercado. O comitê do Fed vai carinhosamente analisar todos os dados que forem lançados, divulgados, como que o cenário econômico está caminhando e o balanço de riscos. E vamos equilibrar, analisar os riscos da economia. Nós utilizaremos a nossa ferramenta, que é a política monetária, a grande questão da taxa de juros, subir ou baixar a taxa de juros, e continuaremos monitorando as informações macroeconômicas com base nas nossas ações. Gabriel, traduz para mim, o que isso tudo quer dizer? Beleza. Para quem está acompanhando todos os vídeos de macroeconomia, pelo menos uma vez aqui no canal eu faço um vídeo de cenário macroeconômico do mercado cripto. Para quem está acompanhando, sabe o que eu venho falando há muito tempo. O mercado precifica o que ele já sabe. O mercado precifica as informações que ele já conhece. E o que o mercado estava precificando? Bitcoin a 59 mil dólares, 60 mil dólares. Ele estava precificando que a gente tem uma economia americana ainda sólida, porém com indicadores
caminhando para um cenário recessivo. A regra de Senta, por exemplo, sempre que é acionada, a economia americana está prestes a entrar em uma recessão. Então, uma incerteza macroeconômica muito grande e o mercado também sabia que o Fed ia cortar os juros. O que aconteceu na reunião? O Fed cortou os juros, disse que a economia está sólida, porém que a projeção macroeconômica ainda é incerta. O Fed, Jeremy Powell, trouxe na sua coletiva a mesma quantidade de informações que o mercado já sabia. Então a gente saiu da reunião com muito mais incertezas do que certezas. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que o mercado ele entende que o corte de juros ele é positivo para ativos de risco, mas ele não é positivo quando ele vem junto com risco de recessão muito grande. E esse corte de 0,50% de juros que teve ontem, ele veio com aquela dúvida de que será que o Fed está cortando juros de uma forma tão agressiva porque ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Será que o Fed está com medo de recessão e ele está cortando juros de uma forma muito agressiva para impedir que isso aconteça? E no discurso ele não está falando tanto desse risco de recessão, ele está um pouco jogando nas entrelinhas, mas existe esse medo no mercado? Então, esse ponto de interrogação, esse risco, ele continuou existindo, mesmo com um corte de juros bom para o mercado, que poderia animar e animar muito o mercado. De fato, o mercado está dando um respiro, mas a gente ainda fica com um asterisco ali. A gente ainda fica com uma pedra no sapato que impede o mercado de entrar em um estágio de pleno otimismo. E, de fato, a projeção, pro ponto de vista de juros, ela é bem otimista daqui para frente. O Fed, ele projetou ali que está marcado em laranjinha ali embaixo, os juros terminando, do 2024, o ano terminando com juros na casa de 4,4. O que isso quer dizer? Significa mais dois cortes, ou um corte de 0,50 ou dois cortes de 0,25 até o final do ano. Ou seja, ele está projetando cortes agressivos de juros até dezembro. Então, na reunião de novembro e dezembro, cortes agressivos. O mercado está mais animado ainda. O mercado está projetando um corte de 0,25 em novembro e mais 0,50 em dezembro. O mercado está precificando 0,75% de corte de juros até dezembro. O mercado está mais animado ainda sobre essa questão de juros. Então, esse receio, essa dúvida que a gente tinha no mercado, quando que vai cortar juros? Se vai cortar juros? Quanto que vai cortar juros? Meio que se esvaiu. Um dos riscos, uma das dúvidas do mercado, ela foi deixada de lado. Juros foi cortado e a gente sabe que a projeção, pelo menos do Fed, são de cortes agressivos até o final do ano. Beleza, Gabriel? Isso é ótimo para cripto. Isso é ótimo para cripto, mas isso precisa vir com um ambiente de recessão, de cenário macroeconômico um pouquinho mais simpático, e tem um outro fator aí no meio que vai agir pelo menos até o final do ano, que são as eleições. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que daqui para frente a gente tem dois fatores para a gente analisar: recessão e eleição. Ao longo das próximas semanas serão divulgados diversos dados macroeconômicos: payroll, CPI, PPI, pedidos iniciais de seguro-desemprego, vários dados que mostram para onde a economia americana está indo. Se esses dados forem mais otimistas, espantarem o medo de recessão e trazerem para perto o cenário de soft landing, de pouso suave, desaceleração tranquila da economia, eu acredito que esse é o principal fator que, junto com essa queda de juros, pode aí sim fazer o mercado se recuperar. E quando eu estou falando de mercado se recuperar, a gente está vendo hoje aqui Bitcoin 63 mil dólares. Bitcoin subiu o quê? 5% de ontem para hoje. Não é disso que eu estou falando, tá, gente? Bitcoin 63 mil dólares, 65 mil dólares, isso não é recuperação, isso é volatilidade comum para o mercado. Eu estou falando do Bitcoin voltar acima dos 70 mil dólares. Eu acredito que para isso acontecer, a gente precisa ter esse cenário macroeconômico um pouquinho mais favorável. E um outro fator que ainda é difícil saber o quanto que vai afetar o mercado, mas que obviamente ele coloca um certo freio de mão no mercado no curto prazo, são as eleições. As eleições elas são cada vez mais acirradas. O Trump tinha aberto 6 pontos percentuais, 7 pontos percentuais, e ele já foi amplamente ultrapassado pela Kamala Harris. Isso é algo muito negativo para o mercado, tá? O mercado lê isso de forma negativa e ainda é difícil saber o quanto que isso vai fazer preço em cripto. Mas sem dúvidas é uma incerteza que ela é jogada no mercado. Eu trouxe um gráfico bem legal que ele mostra a sazonalidade negativa do S&P próximo à eleição. Circulado em vermelho, a gente tem a performance do S&P ao longo dos últimos 16 anos
entre setembro e outubro, que são os 2 meses para a eleição, que são os meses que a gente está agora, né? A gente está no dia 19 de setembro agora, e agora a gente está entrando em outubro, e normalmente são meses ruins para a bolsa americana. Será que cripto, que está tão correlacionado assim com o Nasdaq, com o Russell, com o S&P, será que cripto vai seguir esse padrão? De fato, esse cenário aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é ruim para o mercado. O mercado está com um pouco medo disso, o mercado fala bastante disso. Então, apesar do risco juros ter saído um pouquinho de cena, o risco recessão e eleição ainda estão presentes, pelo menos até novembro. E a grande dúvida que fica é como o mercado vai reagir a isso. Será que o mercado cripto vai conseguir ficar otimista, mesmo com todos esses fatores, todos esses medos pairando no ar? E quando eu digo ficar otimista, eu digo Bitcoin romper o all-time high. Eu, particularmente, eu venho comentando isso já há alguns meses, eu sou um pouquinho mais cético com isso. Eu acho que a gente precisa de esses 3 pilares estarem jogando a favor ao mesmo tempo. Juros, eleição e recessão. Acho que esses 3 caras precisam estar amigos de cripto para o mercado se recuperar. Eu revisei esse meu cenário para os próximos meses, essa linha do tempo eu abordei no último vídeo e eu dei uma atualizada. Em amarelo é o que a gente tem dúvida, é o que a gente não sabe que vai acontecer. Setembro agora, a gente tem certeza que a gente continua com risco de recessão, continua com risco de eleição e a gente teve um corte de 0,50. Outubro, a gente não sabe como vai estar o risco de recessão. Pode ser que daqui para lá todos os dados sejam positivos e a narrativa de soft landing tenha dominado o mercado e o Bitcoin esteja em 70 mil dólares. Apesar de improvável, pode acontecer. E a gente ainda vai estar com risco de recessão, com risco de eleição, perdão, e a gente não vai ter cortes de juros porque não tem reunião em outubro. Novembro, a gente ainda tem o risco de recessão, o risco de eleição, perdão. A gente tem corte de juros ou 0,25 em novembro, 0,25 em dezembro, ou nenhum corte em novembro e 0,50 em dezembro. Mais provável aqui talvez seja esse cenário que eu desenhei. E a gente ainda vai ter o risco de eleição e uma dúvida sobre o risco de recessão. Como é que vai estar essa discussão da recessão até novembro? E aí, para dezembro, a gente já tem mais um corte de juros, um cenário bem mais favorável de juros, né? Já vai ter tido ali pelo menos 1% de corte de juros, juros na casa dos 4%, ótimo para cripto. O risco de eleição vai ter passado, e aqui, mesmo que a Kamala Harris tenha sido eleita, é melhor você ter certeza que os próximos 4 anos serão ruins do que você ter incerteza de como eles serão. Essa é a lógica do mercado. Ele prefere ter certeza que vai ser ruim do que ter certeza se vai ser bom ou ruim. Então, já ter passado a eleição, mesmo com uma eleição da Kamala, com a vitória da Kamala Harris, acaba sendo positivo para o mercado. Acaba tirando uma nuvem preta que tem em torno do mercado. E essa narrativa de recessão pode estar presente ou não. Eu não quero especular aqui se a gente vai ter ou não recessão na economia americana, porque os macroeconomistas mais bem pagos do mundo que vivem disso não têm essa resposta. Eu, Gabriel, aqui da Vila Mariana, em São Paulo, também não tenho. Fato é, o que pode fazer o mercado ficar otimista ou pessimista ao longo dos próximos meses são esses 2 fatores: eleição e recessão. Os 2 fatores que eu vejo que estão fazendo o preço, estão mexendo com o sentimento do mercado. Gabriel, você acha que no curto prazo o Bitcoin, mesmo com esse medo de recessão, ele pode se recuperar? Não é o que o mercado vem nos dizendo. O mercado não vem nos mostrando que ele está deixando de lado o risco de recessão e que ele não liga para isso. O mercado está mostrando que ele liga para isso. Mas pode ser que em algum momento o mercado mude de narrativa e fale: pessoal, juros baixos, economia americana está indo para o ralo. Ó, o salvador da pátria é o Bitcoin, descorrelacionado de tudo, foco no Bitcoin. Pode ser que isso aconteça, embora eu ache improvável essa recuperação até o final do ano, se a gente ainda tiver esse risco de recessão. Resumo geral da situação, então, a gente teve um corte de juros agressivo, que foi bom para cripto, a gente teve uma projeção de cortes também agressivo até o final do ano, que é bom para cripto, e a gente tem que continuar acompanhando essa questão de risco de recessão e o cenário de eleição, que parece que são as 2 coisas que ainda estão segurando o mercado. E se continua sendo um mercado de pacientes, eu acho que está sendo bom a gente ter dado uma segurada na alta depois do que teve no começo do ano, porque está dando uma limpada no mercado. Quem não tem paciência, quem não entende como mercados de investimento funcionam, quem não entende como o mercado cripto funciona,
está sendo deixado de lado, colocado de lado do mercado, desistindo do mercado, sendo expulso, e quem é resiliente, quem realmente acredita no mercado, está continuando. Eu não sei até quando que o mercado vai continuar nessa lateralização, esse cenário muito ruim para as altcoins. Obviamente é chato, né? Quem tem uma carteira cheia de altcoins está perdendo para o Bitcoin há bastante tempo. Eu vejo que o cenário para o final do ano, novembro e dezembro, ele está muito mais propício para uma recuperação. Eu acredito que o terceiro trimestre, o último trimestre, desculpa, desse ano, ele vai ser positivo, mas cabe a nós, meros mortais, esperar, estar preparado, ter paciência para quando isso acontecer. Corte de juros não é o grande salvador da pátria, a gente precisa entender o que o mercado está falando, entender a linguagem do mercado. Continuo muito, muito, muito otimista para 2025, continuo aproveitando esses preços atuais para comprar e vamos ver como é que será o último trimestre desse ano. Esse é o momento de se posicionar, porque em 2023 o mercado ficou o ano inteiro parado e só explodiu no final do ano. E 90% das pessoas compraram depois que explodiu. Quando o mercado estava parado, falava: "Ah, cripto não vai para frente, né? Não dá certo, ah, não voltou, ah, não está em ciclo de alta". Depois que o mercado explodiu, que muitas criptos fizeram 10x, o Bitcoin fez 3, 4x, Solana então, pelo amor de Deus, só depois que aconteceu isso todo mundo entrou. E aí o mercado, devolveu. E agora, o sentimento de mercado é o mesmo, né? Ah, a gente não tá em ciclo de alta, cripto não tá com nada, não sei o quê. Você vai querer comprar agora ou depois que explodir? Agora é o momento de se posicionar. Então, continua acompanhando a gente aqui, que a gente sempre passa insights de como está posicionado nesse momento. Espero de verdade, de coração, estar ajudando todos vocês. Deixa o dedo no like se você gostou desse vídeo e eu te vejo no próximo.